Quer aprender um pouquinho mais sobre pensamento enxuto, Lean Thinks? Então aqui vão algumas dicas de alguns livros que você possa ler, se aprofundar, conhecer um pouco mais e estar pronto para uma jornada Lean. Olá, eu sou Leonardo Ferreira e no Confrariando especial da jornada Lean, por que especial? Porque esse é um extra que a gente vai estar gravando aqui sobre indicações de livros que você possa se aprofundar, deitar, se debruçar e saborear esse aprendizado tão rico, tão importante. Obviamente existem hoje bastante livro, bastante bibliografia a respeito do Lean, tanto nacional quanto internacional. Aqui nós não vamos focar, pelo menos nesse vídeo, né? Não vamos focar literaturas tradicionais como Toyota Way ou outros livros tradicionais. Depois a gente vai estar gravando um vídeo especialmente para esse. Mas aqui nós vamos estar gravando um vídeo com indicações de livros que nós entendemos ser importante e que vão fazer a diferença para você que está iniciando essa jornada, ou para você que tem dúvida nessa jornada do Lean, né? Ou você que é obviamente seguidor e gosta sobre o tema. Então, as dicas são ricas no sentido de trazer realmente conhecimentos, trazer práticas. Então são livros que trazem bastante práticas, exemplos. Então são livros menos teóricos, mas não que não tragam a teoria, mas que traz uma vivência bem interessante, tá? Eu tive a oportunidade de ler todos esses livros, então posso dizer com alguma propriedade a respeito deles. Vou tentar fazer um resuminho de cada um deles, tá? Como uma literatura essa também, nós temos um e-book, o e-book Transformação Lean, que nós da Confraria Corporativas fizemos. Então está disponível para você baixar. Então aqui embaixo você vai ver o nosso link, né, para você poder acessar nossas redes sociais, mas acessar também o nosso e-book e outros materiais. Fique disponível lá para acessar esse material e conhecer também um pouquinho sobre a Confraria, né? Mas vindo aqui aos nossos livros, o primeiro livro que eu gostaria de indicar seria esse aqui, que é o Aprendendo a Enxergar, né? É um livro que foca basicamente a questão do VSM, uma ferramenta inicial ou principal do pensamento enxuto, que é o mapeamento de fluxo de valor. Então aqui o Rother e o Schuck, eles tiveram a felicidade de escrever esse livro já faz alguns anos, onde eles demonstram como que utiliza a ferramenta, né? Então como fazer um mapeamento da situação atual, depois como identificar oportunidades e mapear, fazer o mapeamento futuro, ou seja, quais são as melhorias que eu pretendo aplicar e como que eu vou usar a ferramenta VSM para conseguir enxergar isso. Então, uma ferramenta visual, né? O Lean também trabalha muito com a gestão visual, uma ferramenta visual onde nos possibilita aí enxergar. Aqui ele traz alguns exemplos, traz algumas práticas de aplicação, então é um livro bem interessante, fácil de ler, e um livro aí recomendadíssimo, né? Então todo mundo que quer começar ou está começando com a implementação, com a jornada Lean, necessita aí fazer um mapeamento inicial, né? Então nada melhor do que usar essa ferramenta, e esse livro aqui, ele é uma forma bem clara de explicar essa ferramenta, ok? Então essa é a primeira dica, aprendendo a enxergar. A segunda dica é o Lean Office, né? Então um livro aí do Tampin e do Schucker, um livro também não tão recente, se não me engano já tem uns 10 anos ou um pouquinho mais esse livro. É um livro que ele traz a aplicação do Lean para dentro da parte administrativa, para dentro do escritório, para dentro do office, né? Então é um livro também que traz algumas abordagens que saem da tradicional, lá do exemplo Toyota, do exemplo indústria, e traz isso para a parte administrativa. Então um livro bem interessante nesse sentido, porque ele traz algumas peculiaridades, algumas práticas a serem realizadas especificamente para a parte administrativa. Então vale a pena também, é um livro também de fácil leitura, um livro fininho, né, para quem não gosta de ler, e também um livro de fácil acesso, não são livros caros, todos aqui que eu estou indicando não são livros caros, e são livros bem interessantes, bem legal. Digo que isso aqui numa sentada aí empolgada a gente consegue ler, porque ele é fácil, como eu falei, leitura, mas também ele é instigante, ele traz bastante exemplo, bastante coisa legal. Uma terceira indicação do livro, esse eu já disse no vídeo anterior, é o do Eric Rice, Startup Enxuta. O que é esse livro? Esse livro traz a experiência do Eric Rice como empresário, onde teve algumas experiências não tão bem sucedidas, e aí depois ele teve a experiência de trazer o pensamento enxuto para dentro do startup, para dentro do novo tipo de negócio. Então ele traz uma nova roupagem para o Lean, então uma coisa bem interessante, um foco diferente,
diferente no sentido de enfatizar algumas coisas que talvez não ficaram tão claras quando a gente falava da Toyota Way, mas aqui a ênfase principalmente no usuário, no cliente, né? E criar valor para esses. Então é uma dica de livro bem interessante, uma literatura bem legal também. Ele vai contando a história aí das experiências deles e de aplicações, e aí ele vai criando todo um contexto para isso e vai criando conceitos importantes que a gente deve levar em consideração. Apesar do nome startup, não se aplica só a startup. É um modelo de negócio novo, né? Então a gente está no mundo VUCA, com várias mudanças, no mundo inseto. E aí, como que eu consigo, então, trazer uma nova roupagem, ou trazer o Lean para novas situações, para o novo mercado, para os novos negócios? Então, vale a pena para todo mundo que se interessa, que gosta do Lean, essa nova literatura, ok? Uma outra literatura bem interessante, essa nacional, as outras anteriores nacionais, é a gestão pelos números certos. Um livro aí do Samuel Kogan, ele teve a felicidade também de escrever um enredo, fazer uma historinha, né? Então ele é embasado numa historinha onde uma empresa tem algumas dificuldades, uma empresa vem aplicando Lean, mas financeiramente os números não são legais. Porque eles usam a contabilidade tradicional e a contabilidade tradicional é meio divergente à cultura Lean. Porque quando a gente fala de eliminar estoque, fazer lotes menores, pagar máquinas em cima de um sistema puxado, provavelmente isso aí vai onerar financeiramente a empresa. Onerar no sentido que a contabilidade tradicional pensa que quanto mais a gente produzir, mais será diluído em número de peças, né? Ou seja, o número de peças, nossa produtividade, conforme maior, a gente tem um maior ganho, teoricamente. Essa é a contabilidade tradicional. Aqui ele traz uma vertente totalmente diferente. Então é contabilidade Lean mesmo, onde os Estados Unidos já vem aplicando essa nova metodologia. Aqui no Brasil a gente está iniciando algumas organizações e esse é o primeiro livro nacional falando sobre essa nova contabilidade. Mas de novo, né? Por mais que seja uma história de contabilidade, é uma historinha muito gostosa de se ler, que vale a pena, fácil entendimento, simples, traz um pouquinho, obviamente, de contabilidade, mas traz um pouquinho também do Lean, propriamente dito aqui dentro. Então é uma forma bem agradável de se ler, de se trabalhar, de se entender. Então acho que vale a pena, obviamente, depois quem trabalha diretamente com contabilidade e quem quiser mudar para essa nova forma de fazer contabilidade, para ser aderente ao pensamento enxuto, tem que buscar muitas mais e tem muitas dicas aí de livros internacionais. Depois a gente pode trabalhar especificamente isso, ok? Mas fica aqui a dica desse livro nacional que vale a pena, fácil de ler também e bem legal. E a última dica, o livro que eu terminei de ler essa semana, é esse livro, Mudança, né? É um livro nacional também, do Banholas, né? Aliás, desculpa, onde o Banholas, ele também faz uma historinha, faz uma novelinha, né? Então esses livros seguindo muito o sucesso e a forma que lá nos anos 80 o livro A Meta foi escrito, né? Foi um pioneiro que escreveu uma novelinha, ou seja, teoria, mas contando toda uma história para a gente se encantar e se envolver nisso. Então aqui é justamente isso. Ele traz um gerente de logística, então ele dá uma ênfase um pouquinho na logística Lean. Então esse gerente logístico acaba assumindo outros desafios, novos projetos de melhorias, mas como o próprio nome diz, ele traz mudanças, né? Então é um livro que mostra que não é simplesmente uma ferramenta o Lean. Então é bem legal que ele mostra que é preciso pensar estrategicamente, mudar a cabeça das pessoas, envolver as pessoas. Então por isso a mudança depende das pessoas. E aí a mudança para gerar melhoria, né? Então é bem importante isso, são coisas diferentes, formas diferentes. Esse livro tem um ponto interessante também, que apesar dele escrever todo um enredo, né, sequencialmente, ele tem como apêndice, como anexo ao final do livro, a parte conceitual. Então ele vai chamando, né? Quem não conhece o conceito ou quer se aprofundar um pouquinho mais no conceito, ele chama lá para o final do livro ler o conceito. Quem quer seguir, já conhece esse conceito, quer simplesmente ler a história, entendendo o que vai acontecendo, a gente vai seguindo nessa sequência de forma bem lógica, bem clara, bem lúdica aí. Acho que isso é bem importante, tá? E aqui também ele dá muitas dicas de livros. Então, ele, a todo momento, os personagens, os atores da historinha, eles vão indicando os livros, vão falando, vão dando dicas de leitura, de pesquisa, de técnicas. Então, são bastante indicativos esse livro. Então, um livro bem interessante, que vale a pena ler, tá? Também um livro de fácil acesso e que vale a pena, ok? Então, essas são as dicas de hoje sobre livros da Jornada Lean, do pensamento enxuto, ok? Espero que você possa usufruir, espero que você tenha sucesso. Abraço!